Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, tudo bem? Como é que você está? Hoje nós vamos falar sobre o devorador. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, ou já ouviu algum pastor, algum ministro falar sobre ele, quando você não dizima, você está sobre ali a jurisdição do devorador. O devorador ele vai tomar ali o seu salário, ele vai tomar as suas posses. Se você quer aprender mais sobre esse assunto, entender verdadeiramente o que ele diz, vem comigo, vamos aprender hoje sobre as escrituras sagradas. Já vai curtindo aí o canal, tá? Já vai aí abençoando o nosso trabalho e vai aí nos ajudando a crescer com esse canal e abençoar muitas outras vidas, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe em nome de Jesus. Valeu! Vamos já aprender? Vamos lá! Vamos lá. Olá, meu querido. Quem é o devorador segundo a Bíblia Sagrada? Você sabe? Hein? Seja muito bem-vindo ao canal Cristo em Nós. Eu sou o pastor Wellington Nunes. E hoje nós vamos estar estudando mais um pouquinho sobre esse tema, assim como a gente falou na introdução do vídeo, tudo bem? O devorador na Bíblia. Na palavra de Deus, vamos encontrar a referência de novo. Na palavra de Deus, vamos encontrar a referência mais citada sobre o devorador no texto de Malaquias, capítulo 3, tá? Mas antes de tirarmos qualquer conclusão, é importante compreendermos totalmente o contexto em que o devorador aparece nas Sagradas Escrituras. Isso é muito importante, meu querido. Vamos ver o texto de Malaquias 3, capítulo 10 e 11, para a gente ver aonde que esse ser, né, vai aparecer, desculpe, e onde tudo tem acontecido. Vamos ao texto, o texto na tela. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador. E ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Está em Malaquias, capítulo 3, versículo 10 e versículo 11, tá? Mas vamos lá. Imaginação contra a realidade. Vamos ver o que as pessoas imaginam que seja o devorador e o que a Bíblia diz realmente o que ele é. Tudo bem, gente? Muitas pessoas acreditam que o devorador citado em Malaquias é uma espécie de entidade demoníaca, espírito ou coisa parecida, que atua na vida de um crente que não dizima ou não oferta. Tá? Então, a gente vai ressaltar alguns pontos aqui. Primeiramente que o tema principal está no livro do profeta Malaquias, tá bom? E as pessoas acreditam que normalmente o devorador é uma entidade, um espírito ou algo parecido, tudo bem? E que principalmente essa entidade, esse espírito, esse ser que as pessoas normalmente pensam, ele atua na vida do crente, misericórdia, né? Que não dizima. Então, o pastor lá, o ministro, o presbítero, o pregador, a irmã, a pessoa que estiver pregando lá na tua igreja, normalmente, espero que não na tua, ele vai dizer: olha, você não está dizimando, você não está ofertando, o devorador vai entrar na sua casa, ele vai roubar o teu celeiro, vai acabar com as tuas coisas, ele vai te deixar na miséria, e acaba assustando as pessoas ofertam o dízimo por medo. Tá? Mas a gente vai ver que a escritura ela não ensina isso. Nós vamos ver aqui o contexto de fato de Malaquias, o contexto em que isso acontece, em que isso aparece, e aí nós vamos desenvolver de fato o conhecimento verdadeiro da escritura. Tudo bem? Vamos lá. Imaginação versus realidade. Cuidado, meu irmão, cuidado. Cuidado com esse pensamento. Isso não está pautado nas escrituras sagradas. Esse pensamento do devorador entrar na sua casa, roubar o teu celeiro, isso não está nas escrituras. Muito pelo contrário. No texto de Malaquias, vemos que o devorador não é nenhum tipo de entidade espiritual, tá? Mas ele é o que então? Calma, nós vamos chegar lá, tá? Então, o que é o devorador na Bíblia?
Para responder essa questão, vamos analisar a base da aliança de Deus com o seu povo. Então, para responder essa questão, nós temos que analisar a aliança. Ó, temos que analisar a aliança de Deus com o seu povo Israel. Qual vai ser a nossa base? Nós vamos lá em Deuteronômio. Lá no capítulo 28, é um capítulo muito conhecido dos leitores da Bíblia, quando a gente fala sobre as bênçãos e as maldições, tá? Para entendermos o foco do projeto de Deus com o seu povo e as consequências geradas a partir das atitudes do povo de Deus. Então, eu preciso que você entenda que tudo que é gerado na nossa vida, todas as consequências do que nós fazemos, tudo isso é a partir das nossas atitudes. Tudo bem, meu irmão? Tudo que você vai fazer, tudo que vai gerar na sua vida, isso tem a ver com a decisão que você toma. Às vezes você culpa terceiros, você culpa o diabo, você culpa um montão de gente, mas a atitude que você tomou está gerando aquela consequência. A Bíblia vai dizer do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados, tá? Então toma cuidado. Não atribui a terceiros aquilo que você fez. Então a gente tem que ter esse entendimento. Vamos ver o que a aliança de Deus vai dizer, o que a lei vai dizer e a atitude que as pessoas têm tomado diante disso. Obediência versus desobediência. Você está comigo aí? Se você está comigo, ó, curte o canal, tá? Curte esse estudo, compartilha ele com o irmão, compartilha ele com um amigo, que você vai aprender bastante sobre a Bíblia aqui nesse canal, tá? Fica comigo, Deus abençoe. Vamos lá. E será, preste atenção no texto de Deuteronômio 28, e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Isso é uma promessa de Deus para o povo de Israel. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Olha só. Moisés ele faz questão de ressaltar isso. E será que se ouvires? Ouvires o quê? A voz do Senhor. Tendo cuidado de guardar os mandamentos. Então, guardar todos os mandamentos, guardar a lei de Deus, guardar os ensinos de Deus, os juízos, os estatutos de Deus, que Moisés está ordenando por meio da lei ali para o povo hebreu, tá? Se o povo fizesse tudo isso que Moisés falou, o Senhor exaltaria o seu povo, colocaria ele numa posição elevada, colocaria eles numa posição acima dos outros povos, porque eles guardariam a aliança. Não porque eles eram melhores, mas porque eles guardariam a aliança. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. As bênçãos vão alcançar aqueles que são fiéis às promessas de Deus, à aliança de Deus. Mas tudo isso quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Ouviu a voz do Senhor? Guardou a aliança? Cumpriu os mandamentos? Você é abençoado. Então perceba que tudo gira em torno da obediência. Tudo bem? Se você é obediente, você vai ser abençoado. Tem que ser obediente. Guardou? Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, para não cuidares em cumprir, agora a gente está falando do oposto, todos os seus mandamentos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Deuteronômio 28, verso 15. Quando você não dá ouvido à voz do Senhor e você não cumpre, não cumprir todos os mandamentos e os estatutos, então, o que vai acontecer? Maldição. Tudo bem? Isso é o que está escrito em Deuteronômio. O povo de Israel recebeu a promessa de bênção e maldição, vida e morte, bem e mal. Mas eles não obedeceram à lei. Deus deixou bem patente diante dos olhos deles que eles deveriam obedecer à aliança, deveriam cumprir os mandamentos, seriam abençoados. Mas não cumpriram, então não foram abençoados. Tudo bem? Você está conseguindo acompanhar? Vamos lá, ó.
O Senhor determinou que caso o seu povo não guardasse a aliança, eles estariam debaixo de maldição e dentre as muitas perdas, entre outras perdas. Constatava também a praga de gafanhotos. Eu quero que você dê bastante foco nisso aqui, ó. Estes seriam enviados para consumirem todas as lavouras e colheitas, conforme o texto de Deuteronômio 28, 38. Então você vai guardar esse texto aqui e vai meditar nele. Deuteronômio 28, no verso 38, nós vamos ver o que Deus está falando ali por meio de pragas, por meio de coisas que ele enviaria contra o seu povo, caso eles não obedecessem, caso eles não cumprissem os mandamentos. O profeta Joel, ele também relata uma devastação tão grande gerada por uma praga de gafanhotos, onde nada sobrou, tá? Isso é fruto da desobediência dos israelitas a Deus, ou seja, o juízo de Deus estava sobre eles por não guardarem a sua aliança, conforme o texto de Deuteronômio. Eles não guardaram a aliança, Deus envia as pragas, Deus envia o mal. Você entendeu? Então, o que gera o mal na vida do povo de Deus? A desobediência. Entende? Não é simplesmente não ofertei, não dizimei, tá? Não é simplesmente isso, é você quebrar a aliança de uma forma geral, você não guardar os mandamentos de Deus. Não adianta nada você dar dízimo e ser uma pessoa perversa, uma pessoa cruel, uma pessoa que não ama o seu próximo, não ama o seu irmão. Não vai adiantar nada, tá? Você está quebrando a lei do mesmo jeito. Então, devemos ter esse entendimento, devemos ter essa compreensão do que Deus de fato está nos ensinando. Tudo bem, meu querido? Vamos lá no texto de Joel, capítulo 1, para a gente compreender isso. Contem o que aconteceu a seus filhos, está lá em Joel 1. E eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Olha só. O devorador aqui, ó. Vocês entendem que o que Deus está falando, todas essas pragas, né, todos esses animais aqui em foco, o gafanhoto, que é tido como o gafanhoto migrador, como o gafanhoto devastador, como o gafanhoto devorador, é um seguindo o outro, né? O que um vai deixando, o outro vai consumindo, mas tudo isso por causa da desobediência. Tudo isso porque o povo não guardou os mandamentos, não simplesmente porque não dizimaram. Ah, e se você quer saber a função do dízimo nas escrituras, eu vou estar fazendo um vídeo sobre isso daqui a pouco, tá? Então, ó, aproveita para continuar seguindo o canal, ver os outros estudos que nós temos aqui, tá? E ó, seja abençoado, cresça no conhecimento das escrituras, mas você precisa se dedicar e aprender. Fica com a gente que você vai desenvolver bastante o teu conhecimento, tá bom? Então vamos lá. O gafanhoto devastador deixou e o gafanhoto devorador comeu. Então, conforme o texto de Deuteronômio 28 e Joel capítulo 1, a gente vai ver que o devorador está relacionado ao gafanhoto, a praga de gafanhotos. Então, essas pragas, eles iriam invadir as lavouras, eles iam destruir o fruto da terra e as pessoas ficariam sem nada. Porque a gente sabe que a base da economia na época era justamente a agricultura. Tudo bem? Então, é importante a gente entender isso. Quando você escuta, o devorador vai entrar na sua casa, o devorador vai destruir a sua família, o seu celeiro. Isso não existe. Tá? Isso não existe. Isso aí é um pensamento que as pessoas têm equivocado, uma interpretação errônea, tá? Do texto de Joel, do texto de Malaquias, principalmente capítulo 3. Então, a gente vai ver que não é bem assim. Para a gente entender as escrituras, a gente precisa buscar todo o contexto dela, toda a mensagem dela, para a gente não passar ensinos equivocados, tá? Ensinos errados sobre ela. Tudo bem, meu querido? Você está entendendo? É importante para mim que você compreenda isso aqui. Vamos então voltar no texto de Malaquias para a gente compreender se de fato ele está falando sobre gafanhoto, sobre uma praga física e não algo espiritual. Vamos lá, olha só. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então, o primeiro foco do dízimo é para que haja mantimento na casa de Deus, para que as pessoas não sofram necessidade. Tudo bem? E depois fazei prova de mim nisso,
Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, uma bênção tão grande, até que não haja lugar suficiente para recolher. Olha só, Deus está dizendo que vai abençoar o seu povo e eles vão receber uma bênção tão grande que eles não vão ter nem onde guardar. Percebe que ele está falando do celeiro, do mantimento, do alimento, é disso que ele está falando. E por causa de vocês, por causa de vós, que estão cumprindo o meu mandamento, que estão trazendo ali o dízimo para poder ter mantimento na minha casa, tudo bem? Por causa de vocês, eu vou repreender o devorador, eu vou repreender a praga que destrói as lavouras, que destrói as colheitas, eu vou fazer isso. E ele, olha só como é que isso confirma, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. Percebe que o devorador está destruindo as lavouras, destruindo as colheitas. E a vossa vide no campo não será estéril. Olha só, Deus ele está prometendo mantimento para o seu povo. Está prometendo alimentar o seu povo quando o seu povo cumpre a determinação dos seus mandamentos. Então, mais uma vez, a gente aprende aqui que Deus ele tem o propósito de manter a sua casa abastecida para abençoar os mais necessitados. Tá? Você compreendeu? Eu espero que sim, tá? Então, se você ficou comigo até aqui, não deixa de curtir. Se você foi abençoado por esse estudo, se você compreendeu mais um pouco o que era isso, se você tinha um pensamento diferente e agora você está entendendo, deixa aí também nos comentários para eu saber que você está desenvolvendo no conhecimento das Escrituras Sagradas. Tudo bem, meu querido? Eu espero que você tenha compreendido muito bem esse texto. Olha, que Deus possa te abençoar, tá? Possa te guardar e te proteger em todos os seus caminhos. Continua com a gente aqui no canal, tá? Continua aqui acompanhando os nossos vídeos e aprendendo sobre a palavra de Deus. Muito obrigado por ficar com a gente e Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau!